Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos hoje novamente para mais uma aula do projeto Aprendendo em Casa da Prefeitura Municipal de Petrolina, ok? Nessas aulas a gente vai dar uma explanação do conteúdo que tem no livro que vocês receberam, para que assim facilite a compreensão e a execução das atividades. É você estudando aí de casa e a professora ensinando daqui de casa, ok? Então, vamos nós na nossa terceira aula de português. Eu trago aqui para vocês essa imagem. Ao olhar essa imagem rapidamente, vocês veem em mente o quê? Que gênero textual? Vamos ver aqui a imagem e o que o texto diz, certo? Tem essa senhora que, pela forma de vestir, a gente identifica que é uma médica. Fora a vestimenta dela, a roupa que ela está vestida, nós ainda temos embaixo desse balão azul o nome, né? A frase doutora, abreviação de doutora, Ana Escobar, médica, certo? Ela é uma médica que passa muito em propaganda na televisão, ok? Esse balãozinho tem a setinha que está indicando que o que está escrito aí é uma fala dela, certo? Então tem como o coronavírus é transmitido. Ela responde: gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, toque ou aperto de mãos, contato com objetos ou superfícies contaminadas, certo? Aí é uma campanha publicitária que gerou este produto final, esta propaganda, onde o título desta campanha publicitária é o coronavírus. O slogan: juntos somos mais fortes. Aí, embaixo, aparece saiba mais em saude.gov.br/coronavírus. O gov significa governo, é abreviatura de governo. Saúde, então, está dizendo que é o Ministério da Saúde do governo do Brasil. E que a gente também pode estar encontrando esta campanha publicitária pelo aplicativo Coronavírus-SUS. SUS é o Sistema Único de Saúde, é o Serviço Público de Saúde. Certo? Tem também o Disque Saúde 136, ok? Então, esta campanha publicitária foi pensada pelo governo federal com qual finalidade? Com a finalidade de trazer conhecimento para a população de como o coronavírus é transmitido, certo? O vírus coronavírus, ok? Como ele é transmitido. Então, parabéns quem conseguiu identificar rapidamente que aqui é uma campanha publicitária. Nesta campanha publicitária, eu trago em destaque a palavra gotículas, certo? Quando eu leio gotícula, gotículas, eu tenho 4 sílabas, ok? Eu quero que vocês identifiquem qual é a sílaba que eu falo com mais intensidade, com mais força, certo? Eu vou dar uma dica. Eu posso usar a dinâmica do grito no portão. Quem não já gritou um coleguinha lá no portão, chamando para ir brincar na rua? Então, a gente vai fazer essa mesma tática, ok? Do grito no portão. Então, vamos lá. Gotículas. Qual foi a sílaba que ficou mais tempo eu pronunciando? Foi a sílaba ti. Vamos ver se tem mais alguma outra palavra. Coronavírus. Vamos dar nosso gritinho. Coronavírus. Qual foi a sílaba que eu pronunciei mais tempo, com mais força? Foi o vi. Parabéns quem acertou. E vamos lá, se tem mais. Saúde. Saúde. Qual foi? Será que ainda tem mais? Escobar, o sobrenome da doutora Ana. Escobar! Qual foi?
o ba, legal. Eu trago aqui as 4 palavras em destaques: gotículas, coronavírus, saúde e Escobar. Veja que quando eu coloco aqui gotícula, coronavírus, saúde, Escobar, eu tenho em destaque cada sílaba que eu pronunciei com mais força. Essa sílaba que eu pronunciei com mais força é a sílaba tônica. Prestem atenção que ela também está em posição diferentes. Cada uma está numa posição diferente da outra. E aí, para facilitar o entendimento sobre sílaba tônica, é preciso prestar atenção no modo como as palavras são pronunciadas. Por isso que eu dei a dica da dinâmica do grito no portão. Mas de que maneira vamos realizar essa tarefa? Observando o modo como as palavras são pronunciadas. Percebemos que algumas são pronunciadas com mais força, outras com menos. Por isso dizemos que ela é sílaba tônica. Então, sílaba tônica é a sílaba que tem mais intensidade, mais força ao falar. E aí vai um lembrete especial que você não poderá jamais esquecer, ok? Nós contamos as sílabas das palavras começando do fim para o começo. E aí alguém pode perguntar, e qual é o fim da palavra? Qual é o começo da palavra? O fim da palavra vai ser contada da minha direita, certo? Da sua direita para a sua esquerda. Então, o fim da palavra será da sua direita e o fim para a esquerda. Vejam bem, aqui a setinha indicando, certo? Tem uma setinha onde tem primeiro, segundo e terceiro. A gente vai contar até a terceira posição da sílaba. Mesmo que ela tenha 4, 5, 6, quantidade de sílaba for, tipo paralelepípedo, que tem um monte de sílaba, mas nós só vamos contar até a terceira sílaba. Então vamos lá. Gotículas. O ti é a sílaba tônica, ela está na terceira posição. Coronavírus. A sílaba tônica está na segunda sílaba, na segunda posição, é o vi. Saúde também está na segunda posição. Escobar, a sílaba tônica está na primeira posição. A posição dessas sílabas na palavra, elas irão receber um nomezinho. A palavra que tiver na primeira posição vai ser chamada de oxítona. A palavra que tiver a sílaba tônica na segunda posição vai ser chamada de paroxítona. E a palavra que tiver a sílaba tônica na terceira posição será chamada de proparoxítona. Então vamos ver. Gotícula, o ti, então vai ser proparoxítona. Está na terceira posição. Coronavírus, o vi, está na segunda posição, vai ser uma palavra proparoxítona. Saúde, a sílaba tônica está na segunda posição, então ela vai ser classificada como uma palavra paroxítona. E Escobar, a sílaba tônica está na primeira posição e vai ser classificada como oxítona. E aí eu trago esse lembrete, certo? Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Todas as palavras onde a sílaba tônica é a terceira posição, elas são acentuadas. Então, você viu o acento, você já conta. 1, 2, 3. Tá na terceira posição? Então, ela é proparoxítona. Aí vocês vão dizer, ah, professora, mas tem também palavras paroxítonas que são acentuadas, oxítonas também que são acentuadas. Sim, são acentuadas. E tem também palavras proparoxítonas e oxítonas que não têm acento. Então, fica um pouquinho mais complicado identificar as palavras
paroxítonas e as oxítonas. Mas nada que não seja impossível de fazer se a gente tiver um pouquinho de disposição para estudar um pouco mais e curiosidade, vontade de aprender. Eu trago aqui para vocês algumas palavras proparoxítona, ok? Todas elas acentuadas. Último, olha só como é dividida a palavra separada, a palavra último. Último, certo? Então, eu conto da direita para a esquerda, não é isso? Da direita para a esquerda. Último. Então, é uma palavra proparoxítona. Veja que todas elas estão acentuadas na terceira sílaba, ok? Já para reduzir aqui. E vamos lá. As palavras proparoxítonas, certo? Essas regrinhas aqui, você pode até dar um pause no seu vídeo, pegar o seu caderninho e dar... Deixa eu botar aqui num cantinho que possa... Ixi, tem que ficar assim. É a melhor posição para a minha imagem ficar até então. Então, as palavras proparoxítonas, elas podem ser acentuadas ou não. Para isso, você pode dar um pause aqui no vídeo, pegar o seu caderno, o seu lápis e copiar essa regrazinha, ok? Para que a gente não esqueça, certo? Então, vamos lá. Acentuamos as proparoxítonas terminadas em L, N, R, X, I, O e S, U, O, US, PS, AN, seguido ou não de S, AN, seguido ou não de S, e ou UNS. Aí vem os exemplos. Lavável, terminado em L. Pólen, terminado em N. Repórter, terminado em R. Tórax, terminado em X. Lápis, terminado em I e S. Bônus, terminado em US. Bíceps, PS. Sótão, terminada em ão. Irmãs, terminada em A, com tio seguido de S. Álbum. As proparoxítonas terminadas em ditongo oral, seguidos ou não de S, também são acentuadas. Vácuo, insônia, subúrbio. Atenção, os ditongos abertos, ei, seguido de S ou não, oi, seguido de S ou não, eu, seguido de S ou não, não são mais acentuadas. Isso porque, com a nova regra ortográfica, ideia não tem mais acento, apoia não tem mais acento, colmeia não tem mais acento, ok? Então, essas regrinhas é bom ter no caderno. Você diz, mas e as palavras paroxítonas que não são acentuadas? Dê um exemplo. Quando eu digo boneca, vamos gritar? Boneca. Qual é a sílaba tônica? O né. Boneca é acentuada? Não é acentuada, ok? Quando eu digo cadeira, cadeira, qual foi a sílaba tônica? O dei. Então, não é acentuada, cadeira. Mas ela é proparoxítona. Caneta, caneta. Alguém escreve caneta colocando acento? Não. E qual é a sílaba tônica de caneta? O né, correto? Então, as palavras paroxítonas, elas podem ou não ser acentuadas, certo? E vem aqui as palavras oxítonas. Acentuamos as oxítonas terminadas em A, seguido ou não de S, em E,
seguido não de S, em O, seguido não de S, em ou ens. Amapá, compôs, reféns, bambolê. Nas palavras oxítonas, os ditongos abertos, ei, eu, os, também são acentuados. Então, herói, troféus, papéis. E nas oxítonas terminada em I seguido de S ou não, em U seguido de S ou não, também são acentuadas. Exemplo, Piauí e Tuiuiu. Tuiuiu. Difícil, né, de falar? Então, fica aqui. Essas regrinhas é interessante você copiar no seu caderno. Dar uma pausa no vídeo, pegar o caderninho e escrever, certo? Todas as palavras oxítonas são acentuadas? Não. Certo? Quando eu digo aqui, futebol, futebol. Qual foi a sílaba que eu falei com mais intensidade? O bol. E futebol é acentuada? Não é acentuada. Certo? No entanto, ela é uma palavra oxítona. E vamos praticar. No vamos praticar é você colocar em prática o que você aprendeu nessa aula. Fica aqui a atividade do livro, página 11, 12, até a questão número 5. Além dessa atividade, eu vou estar enviando pelo Google Forms mais uma atividade para reforçar o que você aprendeu hoje. E estudar é a chave para grande parte das oportunidades que surgirão no seu futuro. Até lá e nos encontramos na nossa próxima aula. Um abraço, beijos!